aqui com mais uma edição de Reconversa, eu sempre inquieto, intelectualmente falando, Valfrido Vardi. Hoje para entrevistar dois professores que tiveram bom gosto até de se casar, vejam vocês, né? Mas a pesquisa veio antes, depois aí afinidades intelectuais, afinidades eletivas. Papo vai, papo vem, papo vai. Escreveram um livro espetacular que está aqui, já falo dele. Marjorie Correia Marona, professora do Departamento de Estudos Políticos e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unirio. Escreveu Democracia e Justiça na América Latina, para onde vamos, entre outros, né? Com Lígia Mori, Madeira. E o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano em Debate. Soberania, um tema muito em moda. Separação de Poderes, outro. E Sistema de Direitos. E também com Fábio Kersh, professor do Programa de Pós-Graduação, também da Unirio, pesquisador titular da Fundação Casa de Rui Barbosa. Autor, entre outros, Virtude e Limites, Autonomia e Atribuição do Ministério Público no Brasil. Está aqui, também está com a gente. Operação Lava Jato e a Democracia Brasileira. Disseram até que a gente, de algum modo, ajudou assim, com informações e debates para esse livro. Depois ele conta. Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política. E o livro de agora que está aqui. Governo Lula 3... Reconstrução Democrática e Impasses Políticos. Tem muita coisa aqui sobre a qual eu quero falar. É um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado por tirarem um tempo da convivência de vocês, que poderia ser uma convivência doméstica, pelo menos desse finzinho de noite, e estão aqui em São Paulo para conversar com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Que nossa. Professores, e aí começa... Quem quiser. Nós já tem alguns aspectos do livro aqui que eu quero debater. Mas há desde sempre uma questão posta, né? Eu acho que o governo é muito melhor do que a avaliação que a população faz dele, né? E lendo o livro até me convenci disso também, né? No entanto, pega a avaliação do Datafolha, agora mais recente, 29% acha o governo ótimo e bom, 40% acha o governo ruim ou péssimo. Não obstante, quando você vai ver a questão eleitoral, aí na questão eleitoral isso não se traduz exatamente, não é uma estampagem, quer dizer, se eu acho 40% o governo ruim péssimo, esse presidente não tem a menor chance, ainda que a Mas distância, as alternativas... ainda que a distância dos outros não seja assim tão grande, mas de qualquer modo, o Lula, a expressão eleitoral do Lula é muito maior do que a avaliação positiva do governo. Uma questão... que se desdobra para ambos, vocês se organizem aí, depois em casa vocês digam. Por que é que as qualidades do governo ainda não estão refletidas na avaliação propriamente do governo, né? Eu sei que isso aqui dá 18 programas. E essa questão eleitoral, como é que ela se descola da avaliação propriamente? Quer começar, Marjorie? Eu acho que... Bom, eu posso começar e você vai me complementando. Vamos lá, ótimo. Vamos lá. O que eu acho, e o que a gente traz, os vários autores que colaboraram para o livro, acho que talvez seja importante a gente começar dizendo isso, né? A gente organiza um livro com mais de 50 pesquisadores. São organizadores, isso. Exato, da ciência política, sociologia, economia, tem gente da comunicação, tem juristas. Então, é uma rede, né, de pesquisadores em torno de alguns temas que nós entendemos aí como temas fundamentais para a gente compreender numa perspectiva ampliada esse terceiro mandato, né, do presidente Lula, né? Então, as contribuições são variadas do ponto de vista de embocadura teórica, mas também são variadas até do ponto de vista metodológico, né? Embora o livro seja aí com uma linguagem muito voltada para uma audiência ampla, né? O interesse sempre foi o da gente conseguir intervir no debate público mesmo. Então, é um livro feito por acadêmicos, mas para não acadêmicos, né? A ideia é conversar com as pessoas, né? E o que eu acho é que a gente pode trazer, o que o livro traz, né, no que diz respeito a essa questão do apoio, da dificuldade, né? Os autores vão falar um pouco num paradoxo da invisibilidade dos feitos do governo. Então, tem uma turma aí que fala um pouco de algumas questões relacionadas a dificuldades e desafios no âmbito da comunicação.
né? E a gente pode explorar um pouquinho mais isso, o Fábio pode falar com mais propriedade até do que eu, né? Já trabalhou muito mais com esse tema, né? Então a gente tem um primeiro aspecto, digamos assim, dessa conversa sobre a dificuldade do governo de transformar os seus feitos em apoio, né? Relacionado aí às questões da comunicação. Por outro lado, a gente também tem alguns aportes aí no livro de outros colegas que apontam para o fato de que tem uma questão mais estrutural. O sistema presidencialista tem sofrido um pouco, os presidentes em sistemas presidencialistas têm sofrido um pouco com uma queda generalizada de apoio, né? Quer dizer, então tem algo que não é só do governo Lula, tem algo que atravessa, digamos assim... Não é só do Brasil, inclusive. Não é só do Brasil, né? Até, aliás, comparativamente, o Lula não é o presidente mais mal avaliado. Quando a gente pega a América Latina, por exemplo, bem pelo contrário, né? Está entre os mais bem avaliados. Né? Então tem algo que é mais estrutural, que os autores vão apresentar, e tem um pouco a ver com, eventualmente, uma dificuldade de transformar políticas sociais e políticas distributivas em apoio e, posteriormente, em voto. Né? Existe uma outra agenda aí que talvez tenha se sobreposto a essa, né? E tem uma coisa que é mais da dinâmica da política desse governo, que são as questões relacionadas à comunicação, né? Eu acho que a gente que anda mais ou menos... Eu acho que a gente está numa nova realidade, né? Aquele tempo de Lula... Passada de bola? Isso é entrosamento, cara. Desculpa, professor. Jogamos aqui só... Eu não podia deixar de notar. É uma nova realidade. Aquele Lula com 85% não vai ter mais, né? Esse é o dado. E também nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Esse que é o fato. E nem as eleições vão ser mais apertadas. Também é outra tendência. Não tem zaga que tome goleada mais no mundo, né? No futebol, essa é a realidade. Então vai ser sempre com emoção. Né? Agora, a notícia que é para além do livro, né, é que as pesquisas também mostram, você pode ler aí o copo meio cheio, meio vazio. Isso. Não está uma maravilha, mas todas as pesquisas mostram que pelo menos a sangria parece que diminuiu, né? Alguns sinais de recuperação baseado muito nessa conjuntura, né, essa discussão dos impostos, a questão dos pobres contra os ricos, né, e a questão das medidas do Trump. Então, o governo parece respirar. E tem um outro fato do ponto de vista da comunicação que eu acho que é interessante também, que reforça essa mudança um pouco do cenário, que embora a comunicação do governo, que tem limites, né? A comunicação do governo é muito difícil fazer. Claro. Você tem limites éticos, quando o outro lado não tem limite nenhum. Mas o PT entrou na cena. É um jogo de quem tem regra contra o jogo de quem não tem. É uma luta de boxe onde o governo só pode bater e respeitar as regras acima da cintura. E o adversário chuta a canela. E o adversário vale tudo. É isso. Então é muito difícil fazer. Qual que foi a estratégia, eu acho que a novidade? O PT... O partido saiu em defesa, né? Esses vídeos aí, usados até com inteligência artificial, né? Que com esse mote de justiça no pagamento de imposto, quem fez não foi o governo, foi o PT. Talvez seja uma estratégia aí, o PT talvez tenha mais liberdade para enfrentar a direita, que usa muito bem as mídias sociais, mas muitas vezes baseados na mentira, fake news e tal. Então, é um jogo desigual. Um comentário à margem, passa a bola rapidinho, também impressiona a quantidade de erros que eles cometeram, digo eles, a extrema-direita, em tão pouco tempo, né? Desde a questão do IOF, a maneira como se deu, até agora, com esse negócio do tarifaço do Trump, que eles decidiram apoiar o Trump, né? Entregaram para o Lula, pelo menos, 2 pautas muito importantes. Eu gostaria de falar um pouquinho de Constituição e de constitucionalismo. Nós estamos num momento em que a Suprema Corte no Brasil tem um protagonismo enorme, seja porque tem tomado decisões importantes para garantir o Estado de Direito e a democracia, seja porque ele vem sofrendo ataques, inclusive, de fora do país. A ideia de constitucionalismo, de constituição, aparece ainda em governos monárquicos para conter o poder político. Essa é a finalidade. Os grupos de pressão da sociedade, mesmo em regimes autocráticos, se organizam para criar um documento que, de alguma forma, estabeleça critérios objetivos para dizer o que é que o poder político não pode fazer com as pessoas. Não é? Para pautar as suas liberdades, para pautar os seus direitos fundamentais, ou seja, de cada um de nós. Né? É para isso que servem as constituições no fim do dia. Para outras coisas também, mas desde logo elas são
elementos estruturais que o direito coloca à disposição do cidadão para protegê-lo do poder do Estado ou dos governantes. Paradoxalmente, o que a extrema-direita faz é dizer que a Constituição vem sendo manejada pela Suprema Corte como um instrumento de poder político. Ou seja, ela vem sendo interpretada para afastar as suas próprias funções. E muita gente acredita nisso. A bem da verdade, as decisões da Suprema Corte em matéria do Bolsonaro, de Bolsonaro, eu vi as pesquisas de ontem, acho que foi do Datafolha, há um empate. Praticamente há um empate. Ou seja, metade da população acha que a Suprema Corte acerta, metade acha que a Suprema Corte erra e eu diria que a maioria antipatiza com o relator do processo penal em que foi denunciado o presidente Bolsonaro, que é o ministro Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, foi atacado por exercer suas funções jurisdicionais. Atacado por uma potência hegemônica, pela maior potência bélica do planeta Terra, que são os Estados Unidos da América. O que vocês têm a dizer sobre isso? Essa pergunta é simples. É fácil. 40 segundos. 40 horas. Enfim, a nossa Constituição está sendo manejada para subverter o constitucionalismo, em primeiro lugar. Segundo lugar, o que vocês acham desse empate? Aliás, eu nunca pude imaginar que nós fosse fazer uma pesquisa sobre cumprir decisões judiciais ou não cumprir decisões judiciais. E isso em si é uma coisa que me causa estranhamento. Quer dizer, nós devemos... O Bolsonaro deve ser preso ou não deve ser preso? Isso não é matéria de pesquisa, penso eu. Mas hoje em dia faz pesquisa até... Você acha que a Terra é redonda ou plana? Tudo bem, mas isso é sintoma da importância que a Suprema Corte tem nos últimos anos na política brasileira. Mas vamos falar que eu estou falando mais que vocês. Então vai lá. Esse assunto é muito da Majorri, porque a Suprema Corte ela é especialista. Não, por favor, Majorri. Mas é exatamente isso, né? Eu acho que vale a pena a gente entender um pouco esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Né? Uhum. E aí tem um conjunto de elementos que colaboram para isso, que são, na verdade, institucionais. Quer dizer, de 88 para cá, você tem um desenho, vamos dizer, constitucional que vai permitir uma intervenção crescente do Supremo Tribunal Federal na vida política do país. Por outro lado, você também tem esforços internos, né, de protagonismo dos próprios ministros para ampliar o protagonismo da corte. Um protagonismo que se alterou, né? Então aí é interessante, porque você, Valfrido, retoma a ideia de que, né, a Constituição é esse espaço fundamental de garantia dos direitos individuais, né? Então a clássica função contramajoritária, né, das cortes constitucionais. Mas se a gente pensa no Supremo Tribunal Federal, né, o conjunto de competências e de atribuições que o Supremo Tribunal Federal acumula, né, o colocam numa posição de fazer muito mais do que atuar contramajoritariamente, né? O próprio protagonismo do Supremo se modificou profundamente nesse sentido. Se atuava como revisor, no campo da revisão constitucional, né? E aí sim, tomando decisões contramajoritárias para resguardar direitos individuais, e alcançou protagonismo assim até o início dos anos 2000, né? A gente vai ver que o protagonismo atual descola muito disso, tem a ver com o controle da atividade política. Então, se tornou uma corte, quase um Supremo Tribunal Federal criminal, né? A gente vê que as notícias hoje sobre o Supremo Tribunal Federal estão muito mais ligadas à sua atuação criminal, que não era nem para ser a sua principal atuação, né? Mas é o que coloca o STF na mídia, né? Então, eu acho que hoje, Valfrido, a atuação do STF está profundamente politizada. E numa sociedade polarizada... Profunda e demasiadamente politizada. Né? E numa sociedade polarizada, é difícil navegar por aí. Né? Então, me parece o seguinte, você tem um Supremo Tribunal Federal que tem sido fundamental para restabelecer as balizas da democracia brasileira, né? Mas que enfrenta essa dificuldade de, diante de uma sociedade polarizada, né, garantir legitimidade muitas vezes para fazer, o tempo inteiro sendo acusado de parte a parte de estar se associando a um determinado grupo, né, majoritário, etc. Então, eu acho que não está fácil para o Supremo Tribunal Federal, embora de um modo geral eu acho que o Supremo tem navegado bem, né? Acho que tem navegado bem, mas não está fácil.
E não tá fácil por isso, porque o nível de politização é excessivo. Eu brinco, Valfredo, que eu tenho muito... Assim, ai que saudade do tempo que podia falar mal do Supremo. Exato. Né? Porque hoje em dia o Supremo está sendo fundamental. Assim, nas eleições, a gente tem que... A história tem que fazer justiça ao papel do Supremo, ao papel do Alexandre de Moraes. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma relação próxima de resistência democrática, né? Tem um lado que é ruim isso, né? Mostra a fragilidade da nossa democracia. Vamos dizer, não é saudável a gente depender tanto de uma corte para a defesa, né? Para que a democracia continue caminhando. Agora, foi fundamental. Então, ai que saudade do tempo que eu podia falar mal da Suprema Corte, porque hoje realmente a gente reconhece o papel que eles estão desempenhando sustentar e na defesa da democracia brasileira. Agora, só uma outra observação, né? Que hoje os bolsonaristas estão muito críticos, mas essa Corte Suprema prendeu o Lula pouco tempo atrás. Sim. Né? Ou não resistiu, pelo menos. Não negou um habeas corpus preventivo isso. por 6-5. Aliás, isso é muito interessante. Um dos 6 votos do Alexandre de Moraes. É isso. Né? E dos 5 votos que concederiam habeas corpus preventivo, 3 não eram indicações do Lula. E do Lula, do PT, ou da Dilma. Uhum. E dos 6 votos que negaram o habeas corpus, né? Acho que só o Alexandre não era. Os outros todos eram indicações do PT. Uhum. E, portanto, pareceu ao bolsonarismo que tudo bem. Mesmo sendo o juiz aquele que era. Não, a Carmen Lúcia, por exemplo, naquele momento teve um papel fundamental. Lembra que tinha o habeas corpus para o Lula e a discussão de prisão em segunda instância. Ela colocou na pauta uma porque sabia que a Rosa Weber podia... E a mesma, ela está agora votando na turma segurou a ação declaratória de constitucionalidade que poderia botar o Lula, que poderia soltar o Lula. Segurou a votação. E depois o Toffoli segurou por algum tempo também. Isso é só história. Isso é só história. Manejando estrategicamente os poderes da presidência, né? Isso. Poder de pauta. Agora é muito mais difícil de analisar, né? Porque quando os cientistas políticos que estudam a Suprema Corte americana, eles fazem muita coisa é um cálculo relativamente simples, né? Quem indicou, se tem maioria, você sabe, você consegue adiantar. É o que na ciência política a gente chama de modelo atitudinal, né? O nosso, como é que você explica, né? Porque é isso, Alexandre de Moraes, o Toffoli, etc., pessoas que foram muito duras com o Lula lá num certo momento, hoje estão sendo acusados pelos bolsonaristas. Então é muito mais complexo o jogo da Suprema Corte até brasileira. Em favor do Supremo, porque os 5 do PT votaram. O Alexandre votou e agora está tendo esse papel na defesa das instituições. Mas a fala dos dois, pelo menos a percepção que eu tenho da fala de ambos, mais uma vez muito entrosados, é de que a importância que o Supremo tem na salvaguarda das instituições democráticas nos impede de fazer críticas mais profundas que o Supremo mereceria. Tô certo ou tô errado? Eu concordo com você, eu acho isso, assim. Não tô dizendo que eu penso isso. Não, mas esse é o meu ponto. Eu não sei se a Marjorie vai tanto no meu ponto. É o seguinte, de novo, não é desejável tanto protagonismo à Suprema Corte. Agora, dada a conjuntura que a gente está vivendo, né, ninguém passa impune 4 anos de um governo Bolsonaro. Eles tentaram destruir o Estado brasileiro, eles tentaram destruir, tentaram dar um golpe de Estado, né? Então, o Supremo acabou se revelando aí uma instituição muito ativa e muito necessária para essa defesa. Agora, se me perguntar, vamos dizer assim, em termos abstratos, é desejável a democracia, um protagonismo dessa monta de uma Suprema Corte? Eu vou falar, não é desejável. Mas, dada a conjuntura, ainda bem que a gente tem a Suprema Corte atuando. É mais ou menos em condições normais de temperatura e pressão, seria desejável um pouco mais de constrição do Supremo Tribunal Federal. Né? Mas esse é um ponto importante, né? É a reconstrução do livro. Né? Governo Lula 3, reconstrução democrática em impasses políticos. Né? A gente não está falando ainda de tempos de absoluta normalidade democrática. Eu acho que é importante lembrar isso. A gente acabou de passar por um momento de profunda crise e ainda enfrenta, né, todo um esforço de reconstrução. Não, mas é um contraste muito rápido e também, né, só para abordar uma questão. Antes esse Supremo, então, ainda que eventualmente hipertrofiado em razão das circunstâncias, do que uma Suprema Corte nos Estados Unidos, que em razão da institucionalidade de lá permite que um golpista seja candidato e vença. Não, aqui
Golpista não foi candidato. Golpista não se cria, né? Não se cria. É isso. Sim, mas aí é a questão da reconstrução democrática, né? Dados esses números sobre os quais eu falava na minha pergunta, essa impressão da população, de metade da população, de que o Bolsonaro não teria delinquido ao ponto de ser preso. Não me parece algo plausível. Não me parece algo escorado na realidade. Assim, todo dia aparece uma evidência nova, ao ponto de haver um dos réus dizendo, olha, de fato, eu elucubrei um golpe e eu só o digitalizei. A minha elucubração foi digitalizada. Ainda que, sei lá, 20 minutos, 40 minutos depois, eu tivesse me encontrado com o presidente da República nesse mesmo dia em que a minha elucubração foi digitalizada, no Palácio da Alvorada. Enfim, todo dia aparece uma nova evidência, uma nova prova de uma conspiração para derrubar o Estado Democrático de Direito. E ainda assim, metade da população acha que o presidente o ex-presidente Bolsonaro não deveria ser preso ou ser condenado e cumprir a pena. Nós podemos falar em reconstrução democrática com um ambiente social que avalia a realidade dessa forma? Então, mas eu acho que aí tem uma herança lavajatista, eu diria, porque, inclusive, o Bolsonaro percebeu isso, Esse né? não sabe nada a respeito, isso é um... O Bolsonaro percebeu isso, porque parte do discurso deles agora assim, eu não roubei, eu não sou corrupto. Hoje. Como se o grave mesmo é ser corrupto, e corruptos são os petistas. A gente só tentou um golpe de Estado, isso não é tão grave. Eles jogam com isso, né? Quando, na verdade, o golpe de Estado é muito mais grave, né? Porque atinge todas as facetas da sociedade. Então, é parte do discurso deles, inclusive, tentar minimizar isso, como se uma tentativa de golpe de Estado não fosse tão grave assim, Mas né? você sabe uma coisa, professor? O senhor sabe uma coisa? Tem uma questão do golpe de Estado, das revoluções, que é uma coisa inerente ao inconsciente das pessoas. Se a gente for estudar todos os contratualistas, todos os filósofos contratualistas, todos eles falarão de uma revolução legítima, ou de uma quebra do contrato. Os contratualistas, mesmo os institucionalistas, vão falar que em um determinado momento o povo poderá fazer uma sublevação e... no que isso difere na cabeça das pessoas do que o Bolsonaro tentou, ou que teria tentado ele e os seus... alguns dos seus ministros... Os seus quê? Sequazes, exatamente. No que difere? E isso é uma provocação, evidentemente. Então, Majorri agora... Tem uma disputa de narrativa, não tenho dúvida disso. E a questão é que tem uma parte considerável da população que segue apoiando essa narrativa de que, olha, nós estamos, na verdade, era uma sublevação legítima. Tem uma parte da população expressiva, né, que segue entendendo assim, né? O que eu acho, voltando à tua questão anterior, se é possível reconstrução democrática diante desse cenário social, é que a gente não pode esperar também que que o STF resolva todos os problemas de reconstrução da democracia. Tem sido uma peça institucional fundamental, porque eu também acho que não tem reconstrução democrática se a gente, de fato, não punir aqueles que estiveram à frente desse processo. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal tem se apresentado como uma instância fundamental para essa reconstrução democrática, mas, sem dúvida nenhuma, isso passa por diversas outras instâncias institucionais, pelo próprio Congresso, né? Pelo restabelecimento de políticas públicas fundamentais e avanço de agendas fundamentais por parte do próprio governo, que aprofunda a injustiça social nesse país, porque também não tem reconstrução democrática com níveis de desigualdade absurdos, com níveis de desigualdade social, racial, de gênero e etc. Então, a gente precisa, em diversas instâncias, retomar a democracia, né? E tem muitos dilemas e desafios para enfrentar. Mas eu acho que o que me parece que pelo menos é nesse sentido que eu estava colocando, assim, que eu acho que o Supremo está fazendo aquilo que está a seu alcance. Eu não sou daquelas pessoas que acham que o Supremo é panaceia para tudo, que o direito vai resolver todas as questões. Né? Assim, acho que a política tem que reassumir um papel de protagonismo. E talvez por isso a nossa concordância aqui seja no sentido de que, se há um papel a ser cumprido pelo Supremo e pela via da constitucionalidade para a reconstrução democrática, também há um papel que sai ainda mais fundamental pela via da política, né? E aí é importante que o retorno do Lula tenha vindo
pelas eleições. Né? E que a gente possa garantir, que o Supremo naquele momento, junto com o Tribunal Superior Eleitoral, tenham garantido que esse momento fundamental que foram as eleições de 22 acontecesse. Porque era importante aquilo. E tentaram impedir a posse. Exatamente. Justamente porque acho que de algum modo... A metáfora é um pouco rasa, mas a verdade é a seguinte, né? Quando a gente assiste um jogo de futebol que o juiz aparece demais, é chato mesmo. Né? A gente quer ver um jogo. É isso. Agora, boa metáfora. Se os jogadores não aceitam as regras do futebol e, portanto, entrou lá para quebrar a perna do outro, aí... Porque daí também não vai ter jogo se o juiz não apitar. Se o sujeito entrar deliberadamente para quebrar a perna do outro, precisa do juiz, porque aí não tem o jogo. Porque aí também quem quebra a perna ganha. Claro. Porque, acaba o futebol. Eu usei hoje uma metáfora um pouco que vai ao limite de novo, mas porque o Nicolas, né, Ferreira disse aqui na Paulista, como que é? O Supremo não está acima do Brasil, o Brasil está acima do Supremo. Eu disse, bom, é mais ou menos como dizer, sei lá, o pulmão não está acima do corpo, o corpo está acima do pulmão. O coração não está acima do corpo, o corpo está acima do coração. 1, 2, ele é o juiz dos juízes, mas o maior juiz de todos os juízes é o cara que te assalta no farol. Ele não é juiz, inclusive, de Deus? Ele põe a arma na sua cabeça e fala, me dá. Porque senão o quê? Senão eu decido. Ou você entrega para o judiciário decidir, dentro da democracia, se preciso, ou o homem armado é quem decide. Ou o homem armado é quem decide, que é o que eles querem, porque eles também armam a população. Né? Então, é isso que mais vocês querem saber. A gente já agora, o Nicolas, para mim, é uma coisa incompreensível. Isso uma hora depois vocês me explicam, porque outro dia eu vi ele fazendo uma pergunta como se fosse uma grande sacada. E se o Trump mandasse um avião para cá e resgatasse, qual o problema? Ele faz umas coisas... Isso repercutindo o Eduardo Bolsonaro, que falou sobre um porta-aviões no Lago Paranoá. Nesse nível. As pessoas não têm mais vergonha de falar em rendição. Em falar sobre entregar o país. Isso não envergonha mais ninguém. Se você pegar a história recente do país, você não vai encontrar ninguém, por mais... entreguista que seja, capaz de dizer tão abertamente como essas pessoas têm dito, que estão dispostas a abrir mão da soberania do Brasil em favor dos seus interesses privados. No fim do dia é isso. Professores, tem um artigo aqui do Carlos Ranulfo sobre o governo Lula ser minoritário, que, enfim, no fim das contas se elegeu com 1,8 ponto percentual de diferença, com o Congresso, que eu considero uma reacionária da história, incluindo assim, se eu pego quais eram os valores do Império, o Congresso do Império, eu vou falar assim, era mais progressista do que isso que a gente tem. Com certeza. Nunca vi nada assim. Né? Segundo o Antônio Lavareda, nosso querido, que a gente já entrevistou, a formação das câmaras municipais, vereadores, um pouco dá o perfil do próximo Congresso. Não parece que vai ser muito bom. Eu, às vezes, acho que o Lula faz quase um milagre de conseguir, um milagre político. Como milagre não existe, como dizia Delfim Neto, né? Milagre é acontecimento sem causa. Alguma causa há. Mas é quase um besouro que voa, né? A aerodinâmica não explica. Voa mal, voa meio destrambelhado, vai por cima do ser de noite, assusta todo mundo. Como é que... Alguma saída, Olha, tá mais difícil governar. Esse é o fato, né? A gente, a ciência política, quase um consenso na ciência política, que a gente tinha o chamado presidencialismo de coalizão, com um monte de imperfeições, mas que a coisa funcionava. Foi o presidencialismo de coalizão, permitiu o plano real, permitiu acabar com a fome e tal. Era difícil, mas o presidente tinha um poder de atração, né? Ele controlava ali recursos, ele conseguia atrair bancadas também compondo o governo e o jogo funcionava, né? No final, e vários autores que tratam desse tema no livro, mostram que no final do governo Dilma, ali com Eduardo Cunha, e depois com o governo Bolsonaro, o Congresso conseguiu tirar da mão do Executivo esses instrumentos.
principalmente a questão do orçamento. Então, os deputados, né, os parlamentares, eles não têm mais, vamos dizer assim, a necessidade de se aproximar do governo. Então, Né? por acaso, as emendas individuais são de 2015 e a Dilma cai em 2016. É isso. O Eduardo Cunha se aproveitou ali, começou ali o processo. Né? Então, o poder de atração de um presidente hoje é muito menor do que no passado. Está mais difícil governar. Está mais difícil construir maiorias. Porque aqui não tem nada de moralista. Em qualquer sistema parlamentarista ou presidencialista, quando você não tem maioria, você tem que atrair e você atrai uma das maneiras, por exemplo, fazer parte do governo. Claro. E recursos, esse é o jogo em qualquer lugar. Só que o presidente perdeu esse instrumento. O presidente tem menor poder de atração. Né? Então, está mais custoso o jogo político. Né? O parlamentar não precisa mais... Porque no papel, né, a base do governo, o governo tem maioria. Só que ele não consegue a maioria. Mesmo os partidos que têm ministros, eles não votam em bloco como votavam antes nas medidas do governo. Né? O governo consegue rachar os partidos ali. Consegue uns votos do União Brasil, uns votos do MDB, ele consegue pegar uns pedaços, não consegue mais aquela unidade que tinha. Então, está muito mais difícil governar. E eu concordo com você, Reinaldo. Eu acho que a gente podia estar numa pior situação ainda se fosse um outro presidente. Porque o Lula é muito habilidoso, o Lula é uma pessoa que negocia, conversa e tal, e ele ainda consegue, teve avanços importantes que o governo fez, né? Mas com um custo político muito alto, entregando certas pautas. Claramente o governo desiste de algumas, fala, a gente não vai ter força aqui, tá um jogo muito mais difícil. O problema é também quando a gente pensa no futuro, né? Se hoje a gente está reconhecendo aqui que o presidente Lula é alguém muito habilidoso ainda, né? Mesmo tendo a caixa de ferramentas dele está mais leve, né, para governar, ele ainda é muito habilidoso e consegue ainda costurar. E um presidente menos habilidoso? Né? Essa é uma questão central. Essa discussão do orçamento, nesse modelo que está, é muito ruim. Não só ruim para as políticas públicas, porque você perde a noção de planejamento como um todo, mas inclusive como esse instrumento de negociação política, de construção de maiorias, que é necessário para a coisa andar. Tá muito difícil governar. Só voltando para a questão das estratégias do governo, né, para chamar um pouco a atenção do quanto eu concordo, né, quanto o governo tem feito muito diante de tanta dificuldade, a parte dos impasses políticos aí do título do livro, né. O custo político é enorme, uma negociação barganhista constante, né, o governo tem que ir lá negociar cada ponto, né? Tem ampliado também o recurso a decretos, atos administrativos, né? Então, muitas vezes tem que fazer algum tipo de contorno e algo que a gente conversou aqui antes tem relação com a atuação do Supremo Tribunal Federal, né? Tem recorrido ao Supremo Tribunal Federal de forma estratégica também para garantir governabilidade. Né? Então, como o Flávio Dino foi fundamental na negociação relacionada à questão do orçamento, né? Como o governo fez indicações muito mais estratégicas, até com um custo grande diante dos movimentos sociais que à época queriam uma representação feminina negra no STF, né? E o Lula bateu o pé atrás de uma indicação que fosse mais adequada a isso que ele já antevia como uma necessidade para poder governar, que era gente próxima no Supremo. Né? Então o governo tem se cercado de algumas estratégias para tentar superar isso que o Fábio dizia, né? Que é um cenário de uma dificuldade imensa de governabilidade. E a questão do orçamento, Fábio, mais cedo a gente até conversava sobre isso, né? Como que ela também afeta a própria organização federativa. Né? Então o Reinaldo dizia, né, a gente já ouviu aqui como que esse perfil das câmaras municipais nos adianta um pouco do que, né? Tem um outro aspecto aí, né? Hoje, com o orçamento do modo como está organizado, os prefeitos dependem menos, você me dizia isso, tem um dos artigos que chama atenção para isso no livro. Ele precisa do deputado, o deputado que manda dinheiro para pequena cidade, ele não precisa mais nesse modelo federativo. Só para que você saiba, manda via Pix e, portanto, não passa nem pelo TCU. Controle zero. Exatamente. Tem uma pessoa que recorreu com uma ADPF. Partido. Faça uma síntese rápida, porque você tem uma importância estratégica. Não, mas... Não, você, o pessoal, mas você foi... Eu fui advogado na ADIM, que questiona, na verdade, pede a declaração de inconstitucionalidade das emendas impositivas de um modo geral, e todas esses filhotes, essas costelinhas das emendas impositivas, justamente porque elas afastam... Na verdade, elas agridem o artigo 2º da Constituição, que é da articulação harmônica entre os poderes independentes do Estado. E impedem, basicamente,
que o diretor-geral da Administração Pública Federal, que é o presidente da República, planeje e execute políticas públicas. Esse livro, na verdade, é continuação de um outro livro, na prática. E eu vou pedir que vocês falem disso daqui a pouco. Mas antes, eu quero uma prefiguração. Eu sei, a gente é cientista social, a gente não faz adivinhação. Não interessa. Eu quero meu presente. Você veio aqui no nosso boteco. A música do Lobão, não é isso? Você veio aqui no nosso boteco. Tem que fazer o que a gente pede. Tem que fazer o que a gente pede. Você sabe que eles falam assim, qual é o roteiro da entrevista? Não tem. A gente tem memórias, tá? A hora funciona. Não tem roteiro. Prefigurações do que não aconteceu, graças a Deus. O que teria acontecido? Porque vocês escreveram um livro sobre o governo Bolsonaro. Depois vocês explicam o que ele tem a ver com isso. Eu esqueci o nome. Em que os nazistas vencem e aí tudo se desenrola a partir dessa lógica, dessa premissa. Exatamente. Espetacular, Ou então o filme do Tarantino, né? Os Bastardos Inglórios. Não, a gente vai fazer vingança por nossa conta. O que teria acontecido se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição? Eu não vou falar palavrão aqui, viu? Não, pode. Também. Não. Olha... Se for muito cabeludo, desmonetiza. Posso começar, Marjorie? Esse livro do governo Lula, na verdade, a gente fez... No segundo ano do governo Bolsonaro, a gente fez um livro que espelha esse aqui. São as mesmas questões, basicamente os mesmos autores, pensando sobre as mesmas questões. Dá o nome, professor. Governo Bolsonaro, retrocesso político e degradação democrática. Isso. Degradação democrática e retrocesso político. Retrocesso democrático e degradação política. Da autêntica Mas também. você tem que contar toda a verdade aqui, então. Como todas as boas ideias, a ideia... Vem da professora. No meio da pandemia, a gente tomando um vinho. A gente estava tomando um vinho. Tem álcool no meio. Estava tomando um vinho e aquela situação da pandemia, ninguém entendendo direito, a gente se conversando, se reorganizando enquanto rede mesmo de cientistas políticos, né, ali, e tentando entender, e a gente realmente chegou a essa, falou, gente, a gente precisa fazer uma reflexão conjunta, colocar isso na rua, tentar ver como é que a gente responde a esse cenário, né, assim. E aí, assim, todos os autores, né, diferentes autores, diferentes abordagens, cientistas políticos, sociólogos, etc., todos muito preocupados, mostrando como foi um desmonte. A gente teve um desmonte do Estado brasileiro. Era um projeto. O que os nossos liberais se negam a Era um projeto, Reinaldo. E não é assim que fizeram um desmonte para colocar alguma coisa no lugar. A impressão é que não colocaram nada no lugar. Era só destruição. Então... Como ele falou que faria naquela reunião com o Bannon nos Estados Unidos. Eu vim para destruir, eu não vim para construir. Mas é isso. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, se o governo, o Bolsonaro tivesse ganho essa eleição, a gente já está, eu acho, uma situação muito delicada. Não só do ponto de vista da democracia, né? Eu lembro no primeiro governo, no livro do governo Bolsonaro, um dos capítulos era em relação aos servidores públicos. Houve perseguição de servidores públicos, a burocracia. Houve situações muito constrangedoras. Eu saí do meu órgão onde eu sou pesquisador, eu fui me esconder na universidade. Opa, o clima era pode muito... contar? Eu me sentia pouco confortável onde eu estava. Né? Não é nada explícito, na Casa Rui Barbosa não era nada explícito, eu não me senti muito confortável para exercer intelectualmente com liberdade, a crítica e tal. Eu resolvi ficar só na universidade, era uma realidade. Então, depois você voltou? Depois eu voltei. Voltei agora recentemente. Então, são essas pequenas coisas que aconteciam. Foi uma sorte para o país a gente ter superado no voto, né, o governo Bolsonaro. Porque a gente já está numa situação muito delicada e está muito difícil reconstruir, porque a gente está construindo o país, um país em ruínas, do ponto de vista do Estado, da sua capacidade estatal, das políticas públicas, da democracia, da relação entre poderes. O cenário era muito ruim. E nesse livro, o que todos os autores fizeram, como a gente fez uma espécie de balanço do governo Bolsonaro, né, os 2 primeiros anos, e esse é um balanço dos 2 primeiros anos do governo Lula, todos os autores retrocederam um pouco. Então, é uma unanimidade, mesmo assim, com diferenças de approach, todos eles mostram como a coisa assim, eram ruínas e esse governo está tentando reconstruir
o país sob ruínas. Essa é a constatação e o resumo, acho que, do primeiro livro, reforçado por esse aqui, quando os autores também visitam o governo Bolsonaro. Né? Foi um governo... Talvez, olha, eu vou dizer uma coisa, então, uma frase. Foi o pior governo da nova república. Acho que nem o Sarney se compara ao governo Bolsonaro. Não, de jeito nenhum. Até porque acho que o Sarney, de qualquer modo, deixou uma certa herança institucional, apesar de todos os erros. Né? Professor, o Jean-Jacques Rousseau, Opa. lá pelas tantas, porque tem 2 cientistas políticos... Largava os filhos para na roda, isso. Largava os filhos para os outros. O vagabundo Rousseau. Não. O Jean-Jacques Rousseau, lá pelas tantas, diz o seguinte... É função do cientista político, e eu tenho 2 aqui, dizer ao povo o que o povo deve querer. Pelas tantas ele diz isso. A professora fez alusão à necessidade de aplacarmos desigualdade social no Brasil. Todavia, se no Brasil nós sempre tivemos uma antipatia das elites, sobretudo a elite econômica, em relação a governos que pretendessem, de fato, aplacar a desigualdade social, os ricos não gostam desse negócio de aplacar a desigualdade social. Nós temos no Brasil o ex-presidente do Banco Central dizendo que a solução para o problema do Brasil é congelar o salário mínimo por 6 anos. Começa congelando por 6 anos. E F... Para começo de conversa. E F o povo. Né? Então, os ricos nunca gostaram desse negócio de aplacar a desigualdade social. Todavia, aos ricos se soma uma camada social elástica, que eu vou chamar de classe média alargada, né? Que também olha para o discurso de aplacar a desigualdade social como um discurso antipático, no sentido de que eu trabalho porque tenho que sustentar quem não trabalha, quem é incapaz. Já não é mais a ideia de sustentar ociosos, para não dizer sustentar vagabundos, entre aspas. Mas é mais do que isso. É sustentar incapazes, porque numa sociedade há pessoas mais capazes e menos capazes, é do jogo. E faz parte da sociedade ser uma coletividade e, de certa forma, prover para os menos capazes ou criar políticas compensatórias. Pelo menos era como eu imaginava as sociedades, ainda imagino, mas imaginava, né? Ainda mais jovem. Nós não estamos aqui discutindo ou fazendo exatamente o que o Rousseau disse antipaticamente que os cientistas políticos devem fazer, quer dizer ao povo que o povo deve querer. O povo quer aplacar a desigualdade social? Nossa, essa é difícil. Vai lá, Major. E você? Agora é difícil, você fala. Bom, eu acho que é do... Enfim, o que é o povo, né? Eu acho que a gente podia começar a pensar sobre isso, né? Assim, o povo do Jean-Jacques Rousseau era um povo muito específico, né? Um povo do republicanismo, que é um povo coeso, hegemônico do ponto de vista, né, dos valores, das perspectivas. A gente está trabalhando com uma concepção de povo hoje que está absolutamente em disputa e muito mais para além das desigualdades sociais, né? Um povo que está em disputa do ponto de vista étnico, se você pegar toda a teoria decolonial, né? Um povo que está em disputa do ponto de vista de gênero, racial e por aí vai, né? Então, o que eu acho é que existe uma disputa, evidentemente, né? Eu acho muito mais interessante a gente pensar do ponto de vista de uma pluralidade da capacidade de representação dos diversos interesses na sociedade. Então, evidentemente que há uma parcela da sociedade que não está minimamente interessada em atuar sobre desigualdade social e que vai defender, portanto, um conjunto de políticas, por exemplo, no campo da economia, de austeridade fiscal, de não investimento e etc. Né? Agora, esse governo, né, e eu acho que é disso que a gente está falando, é um governo que se elegeu com uma agenda social e que representa todos os brasileiros, mas que em alguma medida foi eleito para, de fato, produzir redução nos níveis de desigualdade. Né? Então, e tem feito isso, e a gente falava pouco, aos trancos e barrancos, né? Mas tem feito isso. O Brasil saiu do mapa da fome agora, né? O conjunto de... vocês falavam aqui, o Fábio chamava atenção para o que foi a terra arrasada institucional do governo Bolsonaro, né? E aí, no campo das políticas públicas, o governo tem recriado diversas políticas clássicas no âmbito social, né? De governos anteriores, experiências anteriores, né? O próprio Bolsa Família, Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida. As coisas voltaram num cenário muito mais desafiador, que a gente também já colocou aqui, né? Mas voltaram, né? Então, o que é que o povo quer
se constrói do modo como eu penso, né, na interlocução entre os poderes e na interlocução entre as elites políticas, né, que estão aí ocupando esses espaços e a própria sociedade. Veja, professor, eu quero usar essa pergunta porque ela me parece muito importante. E evidentemente que eu penso de uma maneira muito parecida com... Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade, e tê-los aqui no nível, tem uma oportunidade para tentar elucidar algumas coisas. Posso chamar de você, né? Claro, por favor. Você fez menção, aliás, a primeira pergunta do Reinaldo é: por que esse governo faz tanto e é tão mal avaliado? Quer dizer, não é... Poderia ser muito... Não deveria ser melhor avaliado. Deveria ser melhor. Então, quando você fala, nós saímos do mapa da fome, isso já foi objeto, isso já foi uma virtude maior aos olhos do povo. Esse é meu ponto. É verdade. Não é? Nós não temos um problema sério, e a gente tem prurido de falar isso, mas é uma crise ética no seio da sociedade. As pessoas não estão tão ensimesmadas, tão individualistas, professor, ao ponto de não se importarem mais com a fome, com a pobreza, com a miséria, com a desigualdade, estarem preocupadas muito mais em ter do que ser. Não será esse o problema no fim do dia? E não será esse uma maléria, um mal do campo progressista? Ou seja, porque o campo progressista não pode sair basicamente da sua causa. O Reinaldo falou de milagre aqui, né? A causa do campo progressista é essa: acabar com a pobreza, acabar com a desigualdade social, enfim. Não dá para ser de esquerda sem querer isso. Não há uma incompatibilidade entre progressismo e essa crise ética que há no seio da sociedade? Olha, antes que vocês... Posso só trazer uma brincadeirinha? Porque eu acertei... das previsões todas que eu fiz, que todas falham, claro, mas uma eu acertei. Quando veio a novela Vale Tudo, eu falei assim: minha mulher está aqui, é testemunha, não dá para mentir na frente da mulher. Eu falei: corre o risco da Odete Roitman virar heroína. Pois é! Eu falei: o Congresso está cheio de Odete Roitman. Nem tinha começado a novela ainda. E começou a acontecer. De maneira que os autores, atualmente, estão transformando a Odete Roitman numa pessoa ainda mais horrível do que ela era. Porque aquilo que ela já era horrível não pareceu o suficiente. Ela começou a virar musa sensata. Ela começou a falar frases, as pessoas diziam: isso mesmo. É isso mesmo, esse bando de brasileiro preguiçoso. Esse negócio, esse brasileiro, esse país mestiço, não dá certo. E começou a parecer razoável. É isso. Né? Redes sociais, sei lá o que, pronto, falei. Eu acho que tem uma dimensão da questão que é essa. Imagina, vai lá. Eu acho que tem uma dimensão da questão que é essa, e ela tem sido trabalhada por vários... Estou lembrando aqui do texto da Wendy Brawl, por exemplo, em que ela vai trabalhar justamente com essa ideia de que tem uma crise profunda no nível da própria epistemologia, da cognição, né? Ou mesmo dos valores mais fundamentais, e que a crise que a gente está chamando de crise da democracia é, no fundo, uma crise muito profunda de valores, né? E eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu não sou a pessoa mais autorizada para falar sobre essa questão. Acho que os filósofos e os sociólogos também poderiam falar um pouco sobre isso, né? Assim, eu não acho... Por outro lado, eu fico pensando, o que aconteceu, então? Nós éramos progressistas enquanto povo brasileiro e agora nós viramos todos conservadores de uma hora para outra? Que é um a gente pouco apoiou a tese do G7. Sim, o que aconteceu aqui, né? Então, assim, acho que tem dimensões para a gente atacar a questão que você está colocando, Valfrido, né? Então, acho que tem essa dimensão mais profunda, normativa e etc., né? E isso vai ganhando outras dimensões mais institucionais, e aí a gente consegue arranhar um pouquinho a superfície com aquilo que a gente estuda. Por isso que eu acho que as nossas respostas vão muito mais nessa direção, né? De tentar apontar para os limites institucionais dessa reconstrução democrática, mas sem ignorar isso que você está falando. Eu acho que tem toda a razão. Mas você falando, uma coisa aqui, eu vou fazer uma... Né, nós somos cientistas políticos, tem uma diferença com sociólogos, né, que cuidam mais desse tema, mas a minha impressão, há uma certa naturalização, vamos dizer, da conquista desses direitos. A gente vê isso na universidade. A universidade foi uma pequena revolução que foi feita, né, governo Lula 1, 2 e Dilma, a coisa das cotas. É uma revolução. Mudou. Você vê a sala de aula é outra coisa.
Mas, ao mesmo tempo, às vezes as pessoas não se dão mais conta de aquilo foi uma conquista, foi muita luta, foi muito difícil. É coisa, esse é meu direito e agora eu quero pra cima. Não reconhece o que veio para trás. Talvez, eu tô assumindo aqui que não é especialidade, foi a partir da sua fala, tô pensando alto aqui, se não tem um pouco essa naturalização, entendeu? É você não reconhecer mais que essas coisas foram conquistas e foram muito difíceis chegarem a esses pontos, né? Combater a fome, quase pleno emprego, democratizar a universidade, etc. Você começa a ver aquilo como natural e você fala, eu quero mais. E o mais é muito difícil, e tá mais difícil ainda o que a gente mostra no livro. Então, pensando alto aqui, talvez também eu fosse especular por aí. O negacionismo, o discurso antissistema, eu acho que são todos desdobramentos desse cinismo, no fundo, né? Assim, desse profundo cinismo, né? Fico pensando como mudou a própria comunicação política, né? A gente está falando das redes sociais, da revolução, que foi tudo isso, mas o próprio modo de... A gente falava há pouco tempo do filhote, do Nicolas, né? E eu fiquei lembrando daquele episódio em que o Haddad foi ao Congresso para conversar e negociar, né, com os parlamentares agora a questão do arcabouço fiscal. E houve aquela baixaria. Mas veja só, Reinaldo, é um modo de fazer política que é profundamente apolítico, porque ele não está ali para construir nenhuma possibilidade de diálogo. A ideia não é estabelecer nenhuma possibilidade de construção do consenso a partir do conflito, né? Ou mesmo de manutenção do conflito como um horizonte de possibilidade de uma retomada de conversa. Não, a questão é ali para fazer um take individual de uma fala, né? E negar ao outro a própria possibilidade de dialogar. Então, parte de um desrespeito profundo em relação ao outro como seu interlocutor, né? Que é a negação da própria política. E dentro do universo escatológico, né? Eu entendo o outro, mas eu preciso destruir o outro. A minha finalidade, ela é destrutiva, não adianta. Eu tenho um horizonte destrutivo. Você imagina se o Fernando Henrique, em algum momento, imaginou na trajetória política dele, destruir o adversário no sentido de eliminá-lo. É ver o outro como inimigo, não como adversário, né? Exato. Eu falei aqui que que saudade do Supremo, outra saudade que eu tenho é que saudade do PSDB. Isso. Quando a disputa era PSDB e PT, né? Tinha lá os momentos mais tensos, etc. Mas você sabia que no dia seguinte, se acordar, né? Como tem uma frase famosa, se tocassem 5 horas da manhã a sua campainha, que era o leiteiro, né? Isso. Você não tinha medo da ruptura das regras do jogo, né? E a gente viveu um momento, e isso está claro agora nesse processo com as provas, a gente foi ameaçado do próprio jogo. Isso é muito sério, né? Essa substituição que a extrema-direita fez numa extrema centro-direita foi muito ruim para o processo democrático. Era o tempo que jantava no Piantella o Zé Genuíno, o Luiz Eduardo Magalhães, o Jobim, debatiam no Congresso, o Serra, debatendo no Congresso no jantar à noite. Tudo bem. E pronto, e todos concordamos em discordar. Perfeito. Essa gente vem justamente com essa coisa escatológica. Assim, não, eu tô aqui para te destruir. O Haddad vai lá, eu não quero te ouvir. Eu vim aqui para te desmoralizar. E pronto. E aí é muito difícil. E isso coloca a questão do Supremo, né? Porque o Supremo, muitas vezes, quando ele entra nessas divididas. Vamos pensar o caso do PDL, o Projeto de Decreto Legislativo. Ele era escancaradamente inconstitucional, no caso do IOF. Como é que você vai? Você vota um negócio que é inconstitucional, porque você tem maioria, e tudo bem? E o Supremo não fala nada? Porque, afinal de contas, é a lógica da destruição. Então, isso aumentar o custo para o governo, né? Isso. Né? Professor, o senhor... E eu acho que vai ser uma pergunta que os dois vão poder... Sobre a qual os dois vão poder falar, e bem... Que é a questão... quem são e o que pensam os integrantes do Ministério Público no Brasil. Acho que é uma oportunidade para o senhor falar desse livro... que o senhor é autor com outros dois. Professora Ludmila Ribeiro e Oswaldo Amaral. O Ministério Público, não o Ministério Público enquanto instituição, mas membros do Ministério Público foram protagonistas da Operação Lava Jato. Não apenas eles. Havia membros do Judiciário, um em especial, mas outros, porque
as decisões do juiz Moro foram convalidadas por decisões colegiadas da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal e também do STJ, do Tribunal Federal do Rio, aliás, de juízes no Rio de Janeiro, em São Paulo. Assim, não é só o Sérgio Moro. Uhum. E não eram só aqueles 2 ou 3 promotores que eram os mais visíveis. Depois, a Operação Vaza Jato deu a dimensão do grupo em que se congraçava. Era um grupo enorme. Não vou falar a palavra que me ocorreu, mas era uma organização mesmo. Isso. Enfim. E não só... É curioso, porque ali havia uma articulação entre Ministério Público e Judiciário, mas não havia uma articulação, pelo menos não estava no grupo, a polícia. A polícia não estava. Né? Muito embora a Polícia Federal, alguns setores da Polícia Federal tenham tido também uma importância central na Operação Lava Jato. Acho que é entendimento de todos os 4 aqui, que foi um instrumento de politização do processo penal e de fulanização e extremamente nocivo e destruidor para a política. Qual é o papel, e aí para falar de Ministério Público, qual é o papel do Ministério Público, esse organismo jurídico-político que não se submete a nada e a ninguém, que não tem chefe, que não tem hierarquia. Né? Para quem não sabe, um promotor não se submete a um procurador. Um promotor de piso no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul, não se submete ao Procurador-Geral de Justiça. A mesma coisa, um procurador da República também não se submete ao Procurador-Geral da República. Eles têm autonomia, faz parte do desenho constitucional essa autonomia. Em que medida isso avança as funções do Ministério Público e em que medida esse desenho institucional foi o que permitiu e ainda continua a permitir permitiu a Lava Jato e continua a permitir novas operações Lava Jato no futuro. Olha, Valfrido, você já respondeu a pergunta. Quer dizer, quando o Ministério... Primeiro assim, só para localizar, né? Esse modelo de Ministério Público que a gente adotou no Brasil a partir de 88 é uma jabuticaba, né? Geralmente, as promotorias são ligadas ao executivo, né? Então, o Trump agora mandou um monte de procurador embora lá, né? Porque a lógica é o seguinte, tem uma política de governo, de segurança, os promotores fazem parte disso e aplicam. No Brasil, em 88, o Constituinte resolveu dar autonomia e mais discricionariedade para esses promotores lá embaixo, numa estrutura muito horizontalizada e pouco hierárquica, né? Mas lá, o que eles queriam era um promotor para a defesa dos direitos que a Constituição tinha criado. Eles imaginavam o seguinte, nós vamos pôr lá um promotor lá em Botucatu que vai pegar no pé do prefeito, que não pode abrir escola, saúde e tal. Só que, ao longo do processo, o Ministério Público foi se transformando nesse defensor da corrupção, da moral, contra a política, etc. Mas com instrumentos, autonomia e discricionariedade. Numa combinação muito delicada para a democracia, porque eles não prestam contas para ninguém, né? Então, ter um promotor combativo é muito mais fruto do acaso do que fruto de uma estratégia institucional. Se depender lá do promotor, ele é mais combativo, se não é... A Lava Jato... Permite ter projeto de poder. Permite. Foi isso, eles têm espaço para isso. A Lava Jato foi isso. A origem, eu e Majorri, a gente tem um livro sobre a Lava Jato, e a gente faz a história é o seguinte, a origem, né? O auge e a decadência. A origem, a gente vai mostrando como é que essa autonomia, no caso do Ministério Público, essa autonomia que foi sendo dada, permitiu que um messiânico como um Dallagnol da vida, ele agisse com total liberdade, querendo moralizar a política, transformando qualquer negociação em negociata, criminalizando a política, etc. Por quê? Porque ele tinha liberdade para isso. Aliás, o livro, não perca o fio, Operação Lava Jato e a Democracia Brasileira, pela editora Contra a Corrente. Já ouviu falar? Já. Esse é um. Eu tenho dois sobre a Lava Jato. Tem um desse da Contra a Corrente, tem um outro pela Autêntica que eu e Majorri escrevemos,
que a gente mostra. Aliás, fazer homenagem aqui ao Reinaldo, né, que foi da grande imprensa, acho que o primeiro, né, a botar o dedo na ferida, que aquilo tinha muito problema, mas aquilo é consequência, de certa forma, de um modelo institucional. Você permite que um promotor, né, ele não atue a partir de orientações claras, ele tem muita liberdade. Então, se o promotor acha que a política é um problema, vou fazer justiça a qualquer custo e tal, ele tem espaço e instrumentos para atuar dessa maneira. A polícia, ela tem uma autonomia que a gente chama no livro de autonomia conjuntural. O governo do PT deu autonomia para a Polícia Federal, mas tem um monte de instrumento que o governo pode usar. O governo pode substituir diretor, pode avocar processo, trocar delegado. No Ministério Público não tem nada disso. Então, é um modelo institucional único, né, que tem algumas vantagens, mas tem a desvantagem de permitir que o promotor tenha muito espaço de atuação, escolhendo suas próprias prioridades, né? Colocando ali na sua atuação os seus próprios valores, porque, como você já disse, é uma instituição muito pouco hierárquica. E é um modelo muito diferente. Se você olhar na Europa, Estados Unidos, o modelo geralmente é uma promotoria ligada ao executivo, e nos Estados Unidos tem os promotores eleitos, né? Que daí é um modelo mais maluco ainda, que são os promotores locais são eleitos lá. Mas o nosso modelo é um modelo muito diferente. Talvez se aproxime um pouco da Itália e um pouco de Portugal, mas o resto do mundo democrático não adota esse modelo com tanta autonomia. E aqui, Fábio Majorri, eu acho que pensaram num Ministério Público composto de anjos. Uhum. Anjos um tanto vingadores, assim, sempre a serviço do bem, né? Estamos aqui a serviço do bem. Eles não pertencem a corporação nenhuma, estão livres do corporativismo, estão livres de ambições pessoais, estão livres de ambições de poder e só pensam no bem da humanidade. E aí você boleta essa gente onde? Na estrutura do Estado, de onde eles não podem ser removidos. E onde até você provar que há uma manipulação... Eles têm as mesmas garantias da magistratura, né? Garantias É a frase do Madison, né? Um dos fundadores da Constituição, né? Os homens não são anjos. Se precisassem se o governo fosse formado por anjos, precisava de controle. Não precisava de controle. E eu falo até no livro que eu dei de presente para vocês, até eu lembro disso e falo o seguinte: ao prestar um concurso público, que é o que os promotores têm acesso, eles não ganham asas angelicais, eles continuam sendo homens com valores, etc. Então, eles têm que prestar contas. O título do meu doutorado, que também transformou em livro para vocês, é uma frase do Montesquieu, né? Que fala o seguinte: até a virtude precisa de limites. Claro. Não, o excesso de virtude, na verdade, é falta de virtude. É só uma homenagem à hipocrisia. E agora o gancho para o survey, que são e o que pensam os integrantes do Ministério Público no Brasil com esse modelo de institucionalidade, o perfil importa. Daí a importância de realizar você um survey ouvir e o que vocês descobriram? Olha, eles são muito... Bom, primeiro, assim, são homens brancos de origem social alta. É muito difícil o concurso, então são, pelo menos no enunciado... A piada é minha, não é dele. Até o Dallagnol? São, como discurso, progressistas, né? Eles assumem lá as bandeiras, mas eles veem a sua própria atuação como impecável. Eles são muito generosos com eles mesmos, né? Uhum. Então, eu até dei outro dia uma entrevista e falei, né? Não teve uma autocrítica. Né? Eles continuam ainda se perguntando para eles qual a prioridade de vocês. Não é a defesa dos direitos, tal. Eles continuam falando o combate à corrupção. Não, e tem uma visão negativa da política. Não, e uma visão negativa da política. Eles desconfiança. Eles acham que a maioria, que o Congresso foi perguntado assim: o Congresso, como é que você avalia? O Congresso é corrupto? Então, eles acham que a corrupção é a principal marca da política no Brasil. Majoritariamente concordam com essa afirmação. E são esses caras que veem a política de maneira muito negativa, que têm instrumentos e liberdade para poder atuar contra a política. E com esse perfil, homens brancos de famílias escoladas, né, com alto grau de instrução, com formação. Você escreveu um livro sobre a Lava Jato, a gente tem que falar dele, porque tá aí, né, o diagnóstico que eles estão fazendo, eles transformaram em ações corruptas o que não era uma ação corrupta, que era uma coisa da operação política. Havia corrupção? Havia corrupção. Mas fale do livro dele.
Não, é o espetáculo da corrupção. Eu acho que o que a gente tem aqui de... A gente se conheceu aí, gente. É verdade. Eu li esse livro. É uma honra pra mim. Mas eu acho que o que tem de importante aqui é que, de fato, nós precisamos de Ministério Público. Que, de fato, o Ministério Público no Brasil, eu não estou falando isso para agradar ninguém, é majoritariamente benigno, é majoritariamente fiscal da lei, é majoritariamente um instrumento de garantias, de avanço e promoção de garantias legais, constitucionais e aí por diante. Mas o fato é que precisa de controle. Precisa de controle. Assim como a magistratura precisa de controle, assim como a polícia precisa de controle, assim como a política precisa de controle, assim como a advocacia precisa de controle. Né? Então, e de fato, a atuação do Ministério Público, por alguns dos membros, foi politizada profundamente no contexto da Lava Jato. Todos os estados têm uma promotoria. Sim, né? Todo estado tem uma instituição encarregada de promover a ação penal. Isso é comum. O modelo nosso que é diferente, e você tem razão. Tem lá, é um trabalho, né? Imagina, a ação penal, a questão criminal é um trabalho fundamental e importante. Agora, dá espaço para aqueles que tentam criminalizar a política, transformar tudo em corrupção, que essa foi a estratégia da Lava Jato, né? Sim. Até Caixa 1 era corrupção, tudo era corrupção. Isso. Tudo era que corrupção. foi aqui o fundamento um pouco do seu livro, né? Quer dizer, o Caixa 1 também é corrupção. Não, mas não era corrupção, enfim. Você pode até não gostar da regra, mas é a regra. Da regra. É regra. E a esteira disso veio uma outra coisa, proibição de financiamento privado de campanha, e aí vem o fundo enorme, ele continua o financiamento paralelo do mesmíssimo jeito. Né? Professores, o Paulo Guedes se jacta, né? E o Bolsonaro também, o meu superávit, né? O superávitzinho que ele fez. Para o orçamento de 2023, jamais me esquecerei disso, eles deixaram 36 milhões para Minha Casa Minha Vida. Eu não falei bilhões, eu falei milhões. 4 casas do Flávio Bolsonaro em Brasília. Que eles deixaram para Minha Casa Minha Vida. E o governo teve de reconstruir esse troço. Eu cansei de ver na imprensa, agora aqui uma crítica ao meu setor. Vocês não precisam falar mal da imprensa, mas deixa que eu falo, mas também pode falar. Né? Eu cansei de ver o negócio assim, e já passamos um pouco por isso. Não, sabe o que é? É que hoje, tudo isso já era, gente, Minha Casa Minha Vida, já estava aí, né? Qual a novidade? Farmácia popular, a novidade é que não tinha mais. Essa é a novidade. Não tinha acabado. Quantas casas você faz com 36 milhões? Você compra uma cobertura em Copacabana, tem uma vendendo por esse preço. Tá barata, né? Porque tem algumas que estão mais caras, né? O Farmácia Popular tinha acabado, né? O Bolsa Família não, porque ele usou, né? Mudou o nome e usou para fazer eleição, mas alguns programas públicos, eles tinham desaparecido. E foi preciso a tal da emenda da transição para conseguir fazer o troço, mas aí a emenda da transição vira emenda da gastança, e um pouco começa esse rally. Por que não se conseguiu? E aqui vamos entrar um pouco na questão da comunicação, que também está aqui, né? Temos autores escrevendo a respeito. Teve um erro de comunicação durante um bom tempo sem que se percebesse, porque eu acho que a partir do IOF, eu acho que o PT um pouco acordou. Porque de repente, quando você viu, você falou assim, não, mas peraí, onde essas pessoas estavam que elas não apareciam? Né? Apareceram. Agora com o negócio da Lei Magnitsky, eles voltaram um pouquinho também, mas de qualquer modo, há pelo menos um enfrentamento. Houve um excesso de confiança, vocês estudaram isso, vocês estão com um grupo de autores aqui. Acho que já tiveram o presidente Lula para falar do livro alguma vez? Não, ele recebeu o livro. Recebeu o livro. Houve um excesso de confiança de que, se a gente cuidar do programa social, vai rolar. Eu acho que assim, talvez a esquerda tenha um problema de entender, a direita parece que surfou mais, mas voltando a uma coisa que a gente falou logo no comecinho aqui desse programa, eu acho que tem o governo é mais amarrado para se comunicar, ele tem mais responsabilidades para se comunicar.
né? Você não pode sair mentindo, falseando a verdade, etc., porque você é fiscalizado, porque você tem, né, você vai ser cobrado disso. E você joga com o outro lado que não tem esse limite. O que a história do Pix, por exemplo, eu via no jornal, estão falando dos seus colegas, o debate sobre o Pix. Não era debate, era um lado mentindo. Era mentira. Aliás, é maravilhoso você chamar mentira de debate. Ou então mentira de polêmica. A polêmica é uma luta entre duas coisas, às vezes duas verdades. E elas, é uma polêmica. Duas verdades. Não, era mentira. Não tinha polêmica nenhuma. Que então, polêmica? É muito difícil você combater isso. É uma pena, quer dizer, vou resgatar aqui, parece coisa de velho, mas assim, quando a internet surgiu, né, tinha uma... Fale por você, tá? Eu não tinha uma esperança de ser aquele espaço, né, uma ágora da comunicação. Infelizmente se revela, às vezes, desculpa a palavra, um esgoto, né? Aquilo revela. Humberto Eco, o esgoto a poeira do capeta. E aí deu voz para esse jogo. Então é um jogo difícil de combater agora. O governo fez lá os seus ajustes, né? Tá com um novo ministro. Eu acho que tem esse problema estrutural ainda, tem um limite do que pode ou não fazer. Mas parece que avançou. O PT, né, acordou também e acho que está fazendo umas peças interessantes, conseguindo minimizar a força da direita nas mídias sociais. Agora, é um desafio, tem vários capítulos aqui, o pessoal falando, olha, comunicação... Mas a comunicação é um clássico também, né? Uma vez eu lembro de um... Comunicação é o mordomo do governo, né? Deu errado, a culpa é da comunicação, é isso, né? Mas eu vou fazer um momento histórico aqui, eu vou fazer uma crítica ao PT pela esquerda. Né? Sendo eu, a história. Mas ou não, né? É que às vezes me pareceu que o PT também, às vezes ficava se divertindo ali, ficar enchendo um pouco o saco do Haddad, sem perceber, como o nome do filme lá, O Inimigo Agora é Outro, né? O filme do Capitão Nascimento 2, né? O inimigo agora é outro. Então você, não, porque essas políticas, não sei o quê, papapá. Assim, eu tô gostando de ver, gosto da Gleisi Hoffmann, mas como bombeira agora tá vendo que é muito mais difícil que como incendiária. Porque durante um tempo acho que o PT não percebeu também que eles estavam sob ataque, né? Talvez. E já teve essa... Eu lembro, por exemplo, no primeiro governo Lula, o Palocci também tinha... O PT tinha uma parte do PT, uma resistência muito grande. E o Palocci foi muito importante naquele momento para dar credibilidade para o governo, né? Mas ele também... Ampliar o superávit, né? Mas apanhava muito, né? Tem essa... que tem um lado saudável, né? Enfim, o debate, a crítica e tal, mas às vezes precisa aprender que precisa se unir e marchar junto, acho né? que é saudável, mas preciso ver muito debate à beira do abismo, acho que precisa tomar cuidado. Tá pra cair no abismo. Vamos debater? Não. Vocês não acham que há uma linha muito mais circunstancial, ou seja, ela é muito mais acidental do que premeditada em matéria de comunicação nesse governo? Eu pergunto para os dois, que eu quero ver se vocês discordam. Porque, vamos lá, essa guinada de comunicação, ela tem alguns pontos de inflexão, né? Então, é uma sucessão. Então, primeiro vem a audiência pública que o ministro Flávio Dino fez na ADI das emendas. Aquilo chamou uma atenção grande e as pessoas começaram a perceber o que estava acontecendo ali. A isso se soma a impressão que as pessoas tiveram majoritariamente do problema do IOF. O que estava falando ali no IOF era basicamente criar uma alíquota de imposto de transações financeiras que ia impactar os ricos em favor dos pobres. Isso. Né? Era isso. Então você tinha lá emendas que eram um sumidouro de dinheiro, sabe-se lá para onde, e que entregavam o orçamento, 2/3 do orçamento para o Congresso, que fazia sabe-se lá o quê. Aí sucede a impressão das pessoas sobre o IOF. Aí depois vem... Tarifaço. E depois vem Magnitsky. Ataque à soberania. Isso é muito menos o governo e muito mais as circunstâncias. Muito menos a comunicação, uma comunicação refletida e muito mais as circunstâncias. Nós temos um ano pro fim, 1 ano e meio, pro fim desse terceiro mandato do presidente Lula e menos tempo ainda para o início do processo eleitoral que começa a se dar já com tudo em 6 meses.
Então, queria ouvi-lo sobre isso. Eu acho que daí é virtude e fortuna. Boa. Opa. É. Ela está falando de Maquiavel. Maquiavel. Como disse uma vez uma repórter na televisão, ela está falando do Florentino Maquiavel. Juro que está gravado. Ele era florentino. Ele era florentino, mas ela disse assim, como disse o filósofo Florentino Maquiavel, disse, bom esse cara, bom esse cara. Esse tal de Florentino Maquiavel, que a gente chama de Flô. Flô para os íntimos. Flô para os íntimos. Não Florentino. Por favor, professora, desculpa. Não, porque eu ia dizer que claro que esse material todo ajuda, mas o como comunicar, o formato, o enquadramento, né? E eu acho que o que os autores apontam um pouco no livro, até porque é bom dizer isso, né? Essa mudança de estratégia do governo ainda não foi posterior à publicação, né? Isso. Mas já adiantava um pouco, na verdade, o que o governo acabou E já começou a dar resultado. avança, exatamente, né? Que é primeiro, né, uma dependência excessiva da figura do Lula para fazer comunicação. Né? Então, a necessidade de se tentar construir redes mais capilarizadas, estou pensando em redes sociais, né? Redes mais capilarizadas, né, que possam possibilitar que você tenha comunicadores até mais populares, né? Não ficar dependendo tanto de uma comunicação também especializada, né? Ou centralizada na própria figura do Lula, né? Depois a ideia de você aproximar mais das emoções do cotidiano, do dia a dia. Então, a questão do IOF, né? Assim, aquilo foi uma coisa sensacional, você abordar ali e dizer ricos contra pobres, né? É disso que nós estamos falando aqui. Você podia fazer uma abordagem reativa, ser proativo, você lembrou também, Valfrido, da audiência pública. É proatividade. Eu vou pautar. O governo vinha sendo reativo, deixava sair a coisa e aí corria atrás. Né? Então, avançar, então, se tornar mais proativo. De novo, é uma mudança de estratégia. Né? Então, eu acho assim, que é muito o modo como você vai abordar aquilo que a realidade está te apresentando ali. Então, tanto do ponto de vista da linguagem, quanto do ponto de vista... O governo está aí com editais abertos para ampliar a campanha digital, tentando fazer justamente que ela seja mais plural, que ela possa trazer perspectivas diferenciadas. Eu adorei, eu não sei vocês, eu adorei o Alckmin na Ana Maria Braga. Foi sensacional. Eu achei um gol de placa do governo aquilo. E tem a ver com isso, é colocar esse... Ou Lula no New York Times. A novela, a gente falava da Vale Tudo, né? Como se trabalhou também a questão do ricos versus pobres, utilizando as personagens da novela para mostrar toda a discussão sobre o arcabouço. Então, quer dizer, é o modo como você aborda esse conjunto de questões. O Marjorie tem 3 palavras: negociação, negociação e negociação. E eu tenho as minhas meias. Ele ganhou meias novas. Mas você falou do tal do Florentino Maquiavel, que era meu chapa. Escreveu o livro Pequeno Príncipe. Não, o Príncipe. Ele falava de fazer o mal de uma vez só e o bem aos poucos, né? Vocês não acham que eu tentei fazer o bem tudo de uma vez só, assim, e acabei me estuporando um pouco, que eu poder um pouco mais devagar? Não. Mas lembrando, então, o Maquiavel, o Virtude e Fortuna, né? Porque tinha muita essa história assim, o Lula nos primeiros mandatos tinha muita sorte, né? Isso. Teve o cenário, né? Mas tem um elemento de virtude. Professor, o senhor me permite só para quem claro. está acompanhando o vocabulário, né? A virtude e a fortuna no Maquiavel é o seguinte, a virtude, assim, são as... Se tiver errado, você pode corrigir, tá? Não tem nenhum problema. São as qualidades individuais, aquilo que a pessoa... O modo como a pessoa se apropria das circunstâncias que ela herda, assim, daquilo que é a fortuna. O cara tá ali, tem o meio, tem como ele chegou ali, tem as circunstâncias, há os outros e há as qualidades que ele tem para lidar com isso, né? As qualidades dele, propriamente, são a virtude, as circunstâncias, a fortuna. E é preciso lidar com essas duas coisas, podem corrigir. Não, é isso. E é isso. E eu acho que esse é o mérito do presidente Lula, né? Ele né, a fortuna é aquele rio caudaloso, como dizia o Maquiavel, e você constrói barreiras para tentar ali conduzi-lo de alguma maneira. Né? Eu acho, por exemplo, que o Bolsonaro é esse, né? É um desprovido de virtude. Absolutamente.
Mas muita desprovido. fortuna. Não, ele De certo modo, sim, né? Não, fortunas... pois é, as circunstâncias se apresentaram. Ele Sim. poderia ter utilizado. Ele teve uma pandemia na mão, né? O que os cientistas Genial. políticos mostram é que isso favorece, né, os governantes. Quer dizer, o sujeito conseguiu, mesmo diante de circunstâncias que podiam ter sido mobilizadas para... Conseguiu... Mas Jorge foi o único presidente na história, de certo modo, salvo no período do encilhamento, o único que teve todos os recursos que ele quis no mundo. Era sem fundo. E ele fez o que fez. Ele fez o que fez. É espetacular Então, isso. aí a virtude, né? É isso. É isso. Isso. É isso. Né? Então, assim, a fortuna botou na mão dele, não é que ele gostaria da pandemia, não é isso. Mas a fortuna botou na mão dele circunstâncias que nenhum outro teve. Não tinha teto fiscal, né? Não tinha teto fiscal, ele poderia gastar indefinidamente. E ele falou para as pessoas: vão para a morte, Isso. tome cloroquina, vacina vira jacaré. Na verdade, ele tem uma apreciação muito superior àquilo que ele merecia. Porque por isso tudo ele merecia, na verdade, assim, eu acho que há implicações que são criminais, que não foram feitas. Essa que é a verdade. Não, ele tivesse comprado a vacina, A Pfizer, né? a Pfizer que ofereceu para ele, o Brasil teve essa oportunidade. Eu vou fazer aqui, você brincou em outro momento, né, que cientista político é ruim fazendo esses cenários, mas talvez ele tivesse ganho a eleição. Ou não, porque nós tivemos Você quer um saber? cara que fez isso em São Paulo, chamado João Dória, que teve um papel de protagonismo durante a pandemia. Mas ele teve oposição, né? Mas ele teve que enfrentar o Bolsonaro. É isso. Não, mas é isso que eu tô querendo dizer. No fim do dia, a narrativa, para usar uma palavra ruim, mas o discurso, a versão dos fatos do Bolsonaro, o Bolsonaro, assim, aqui é a minha pergunta. O Bolsonaro perdeu as eleições, segundo o entendimento de vocês, por causa da sua ação na pandemia, das políticas ou da ausência de políticas durante a pandemia, ou por causa de uma série de erros específicos na reta final das eleições? Eu acho que é um conjunto, né? Porque, na verdade, assim, as pesquisas um ano antes, etc., mostravam o Lula muito na frente. O que Isso. foi surpreendente é que o Bolsonaro Isso. chegou né, Isso. próximo. Mas eu acho que é óbvio que, assim, você não explica uma causa só. Eu tô imaginando aqui num cenário hipotético o Bolsonaro com uma outra postura. Ele unindo o país, de combater e tal. Tem Rapaz, muito menos espaço para um Lula. Com todo o dinheiro que ele tinha. Com todo o dinheiro que ele tinha. E na reta final, lembrando que teve o negócio dos combustíveis, teve a elevação do Bolsa Família, que ele chamava lá de auxílio emergencial à época, e depois Auxílio Brasil. Quer dizer, ele teve PECs inconstitucionais, que depois do negócio dos combustíveis, o Gilmar teve que arbitrar para o governo federal ressarcir os governadores. Né? Caminhando para o encerramento, eu fico fascinado, aquele fascínio que dá as avessas, assim, porra, mas... né? Porque na era da inteligência artificial, a gente nunca deve desprezar a burrice natural também. São coisas que convivem. Que é cada vez maior. Como diria Kostalovski, que se estreitam num abraço insano. Né? Hoje, quando fazemos essa entrevista, nós temos o Bolsonaro tiranizando, digamos, a direita, aquela direita que tinha no PSDB, aquele centro liberal, né, sumiu, acabou, não tem mais. Os governadores que são pré-candidatos à direita, nenhum deles fala que não vai dar o indulto para o Bolsonaro. Todos eles, quem quer que tenha o apoio do Bolsonaro, terá a dizer, vou dar o indulto. Indulto que se sabe inconstitucional. E que o Supremo dirá que é inconstitucional. Esquece. Portanto, se ganha um cara da direita, nós estamos falando em crise institucional, que o Supremo não vai engolir. Não vai. Né? Ao mesmo tempo, essa coisa foi arrastada para 2026. Não pode falar que não apoia indulto. Tem de falar que apoia indulto. E não pode criticar o Trump. Tem que falar em favor da tarifa contra o Brasil. Mas é uma coisa espetacular. E você vê, companheira, eu ganho 2 coisas de campanha, que eu não sei se vai dar certo, mas que eu ganho. Que eu vou falar, ele quer anistia. Datafolha diz 61 contra.
Questão da soberania. Sim, eu sei que pode dar muito problema até lá, mas não sei o quê, mas já está claro que tudo mais constante não vai ser tão grande assim. E que o governo também tem a chance de fazer intervenções em determinadas áreas do mercado e até se dar bem nesse negócio. Como explicar isso que parece tão alheio à razão, tão avesso à razão? Vocês não ficam um pouco chocados? Às vezes vocês têm alguma hipótese para isso? Vocês dizem assim, Reinaldo, não vim aqui para fazer hipótese, não. Vai se danar, eu sou cientista social, político, eu faço estudo. Mas, Majorri. não é estranho, Majorri? Eu acho tudo isso muito estranho. A gente fica... Às vezes eu fico... às vezes eu fico Depois de estudar muito, né? Não, mas não é perplexidade pura, gente? É que sabe o que? A minha profissão me exige que eu tente achar racionalidade, até quando às vezes é complicado, né? Assim... Não, eu acho sinceramente que agora, nesse momento, esse último movimento me parece que foi um tiro no pé. Assim, eu não acho que foi uma estratégia absolutamente tresloucada e eventualmente até um ato de desespero, né? À medida que... Eu acho que o Bolsonaro tá desesperado de medo de ir para a prisão, tá vendo que isso é o que vai acontecer, né? Ele já Enquanto falamos, está em prisão domiciliar. E se fizer qualquer coisa, vai para prisão, a prisão propriamente, sem direito a chazinho da Michelle, que já não está dando chazinho, porque ela está nos eventos do PFL Mulher. Do PFL não, não é PFL. Do PL, desculpa, hein? PL, exatamente. Não, eu fiz de sacanagem. PFL morreu faz tempo ou não. Mas eu acho assim, o que me parece é que, de fato, assim, é uma estratégia que não só piorou para o clã Bolsonaro, né? A situação é essa, assim, quer dizer, é completamente tresloucada, né? E eu acho que é um ato de desespero. Eu acho que nesse sentido é um pouco a coisa foi chegando num ponto em que não há muita saída para o Bolsonaro, né? E nem te coloca... Não só não há saída para ele, né? E isso a gente já sabe, porque ele já está inelegível, né? Mas não há cada vez menos saída para ele ser a grande liderança dessa extrema-direita para 2026, né? E ser capaz de colocar um dos dele ali, né? Então, acho que pro clã Bolsonaro a coisa ficou muito ruim. Quem tenderia a ganhar com isso é o Tarcísio, mas também não tirou proveito nenhum, teve uma chance de tirar proveito dessa questão e também não mostrou a mínima envergadura política para estar à altura, né? E eu vi que ele andou fazendo chororô por aí na linha assim, nosso empresariado ficou me cobrando uma posição sabendo que eu não posso ter. Mas peraí, o cara que governa São Paulo... Governa São Paulo. Que governa 33% da economia, não pode ter uma posição porque ele não pode contrariar Bolsonaro? Eu não sei a origem de vocês, eu sou do interior, sou caipira, interior de São Paulo. Nós somos pessoas um pouco rústicas, às vezes. E quando a gente tem que fazer metáforas, a gente vai logo para coisa rural, que é o burro puxando carroça. Que tem que botar viseira, porque ele tem que ter o hiperfoco, olhar para frente. Porque qualquer coisa que é do lado, ele te derruba da carroça. Me parece que esse fanatismo bolsonarista tem isso, assim. Nós estamos olhando ali. E eu acho, e eu sei que você não concorda e pode discordar para a gente ir terminando aqui com os professores. E eu acho que na cabeça de Eduardo e companhia, se o Lula ganhar, e se a família conservar o monopólio da oposição e o monopólio dessa direita, tá tudo bem. Ainda é o universo escatológico, o universo finalista. Entende? O que não poderia acontecer era eventualmente ganhar uma direita tarcisiana que ia querer negociar com o outro lado e eles poderiam perder a hegemonia. É uma tese muito louca. Reinaldo, não vim aqui para comentar as suas teses. Faz algum sentido. A direita, se a gente pega as eleições municipais, a direita moderada se reconstruiu de certa forma, né, comparado ao cenário anterior. Então, está avançando e talvez faça mais sombra hoje essa extrema-direita do que o outro lado, né, do que a esquerda. Né? Agora, por outro lado, Reinaldo... de fato, eles vão ter condições de garantir algum tipo de monopólio na oposição?
Que me Não, parece pra que... eles tá muito pior, né? Geralmente, até outro dia a gente falava, não, todo mundo questionava a esquerda, se o Lula tinha chances, etc. A esquerda, em certo sentido, tá muito mais confortável Hoje, do que a direita. Que hoje está celebrando todas as suas derrotas. É muito impressionante. Não, o Lula é um incumbente. Incumbente já é... Né? E isso a ciência política mostra, né? O incumbente tem uma vantagem. O Bolsonaro conseguiu perder sendo incumbente, né? Quando eu descobri que essa palavra significa, eu adorei. Eu falei, sou eu mesmo. Né? O incumbente tem uma vantagem muito grande. Há uma unidade em relação ao Lula. Ninguém questiona o que o Lula é o candidato, né? Isso. O outro lado tá Deus nos acuda, porque tá todo mundo... o Bolsonaro ainda tentando manter o controle do processo, mas a coisa tá degringolando. Ele, assim, se não tá bom pra esquerda, pra direita também não tá bom, não. Não tá, não. Vamos encerrar com esse Foi fantástico espetacular. casal, professor. Magnífico. Doutor Valfredo, encerre para nós. Foi uma entrevista memorável, muito obrigado. Foi espetacular. Acho que a gente abordou temas muito importantes para entender o que nós estamos vivendo agora nesse país. Vocês foram... Eu só me ressinto deles não terem discordado em nada. Os dois? Você queria causar Um pouquinho, uma né? dissensão Ia ser no legal. casal. Um climinha assim e tal. Eu e a Lília estamos juntos 39 anos, brigamos 2 vezes. Eu estava certo nas 2. É muito impressionante. Duvido! Sabe que eu estava certo? Porque ela é muito mais rigorosa com os filhos do que eu. Eu sou a mãe da casa. Todos os acordos feitos comigo não valem, porque eu cedo sempre. Mas olha, foi uma delícia, viu? A gente tava meio tenso, assim. A gente falou, professores, com nós, vocês. olha, Imagina, nós estamos poderíamos bem. ficar aqui mais 10 horas, mas tá maravilhoso. Faremos outros. Ótimo, outros. prazer. Foi uma baita conversa. Quando a gente lançar qual livro agora? Que a gente faz... só colocar qual o vai livro ser o aqui, ó. próximo? Lançar, vem cá. Não, que a Qual é? brincadeira foi a gente fez governo Bolsonaro, depois fizemos governo Lula 3 Lula e a 4, gente né? vai fazer É o Lula 4, companheiro. É o Lula 4, que aí eu vou, inclusive, Lula 4, reconstruindo o presidencialismo de coalizão. Reconstruindo o presidencialismo de coalizão sem as emendas, porque o Valfridão conseguiu acabar com ela. Não, Flávio Dino. O Supremo. Ó, vocês gostaram? Dá like, se inscrevam no canal. O negócio é o seguinte, ficar assistindo não dá like, quer dizer, fica espiando a gente aí, gostosinho e tal, não dá like. Mesmo você que eventualmente é bolsonarista, tá assistindo, fala, dá like, vai, porque assim eu aprendo, tenho a chance. Os nossos de aprender. haters poderiam dar like, porque eu tenho Isso. visto os comentários, eles assistem. Claro. Tem coisas que os haters dizem que só podem ser ditas por quem assiste. Professores, eu tenho uma frase que sempre se atribui a Nelson Rodrigues e é minha. Eu tenho um ódio disso, porque entre mim e Nelson Rodrigues, adivinha quem ganha? Para ser claro, do Nelson Rodrigues. E é minha. Genuinamente minha, comprovadamente minha. O ódio é muito mais fiel do que o amor. O amor, de vez em quando, até olha de lado. Não pode não fazer, mas olha. O ódio não, o ódio hiperfoco. O ódio não se descuida nunca, professores. Muito obrigado. Foi Obrigada a uma você, baita gente. conversa. Dá like, se inscreva aí, tá? Ó, não odeie não, ame. Mas eu quero odiar. Tá, odeia um pouquinho, mas dá like. É isso aí.